Muito bem. Você acabou de ver aí, um pouquinho antes da gente voltar aqui ao vivo de novo no programa Eclésia, o recadinho do Padre Guido, lembrando todo mundo que ele vai fazer uma viagem muito importante e, de repente, uma peregrinação, você consegue acompanhar o Padre Guido, tá certo? Eu quero agradecer já o casal Cristina e Roberto Lorenz de Teófilo Otoni, que foram os primeiros que se inscreveram para esta maravilhosa viagem. Conto mesmo com a vossa participação. Muito bem, a gente está falando sobre a Igreja Maronita no programa de hoje, a gente já está no último bloco, a gente vai tentar fazer um apanhado geral, tem muita coisa para a gente falar ainda, muitas perguntas chegando aqui, mas quero lembrar a todos então, gente, para ficar bem claro mais uma vez, a Igreja Maronita é uma igreja católica, de rito oriental, que não tem nada a ver com a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, como a gente disse no começo do programa, só lá no ano de 1054 que dividiu, saiu da Igreja Católica e continuaram tendo a sua tradição ortodoxa e tudo mais, que não tem mais relação com o Papa. Mas a Igreja Maronita é uma igreja muito anterior a isso, né? Os discípulos de São Marum morreu mais ou menos no ano 410. Vamos ver algumas imagens de algumas celebrações da missa mesmo maronita. Você vai perceber que não tem grande diferença, assim, quando a gente olha, por exemplo, umas imagens. Está aí, ó, o padre Salomão, inclusive aqui numa missa com um bispo libanês que estava presidindo a missa. Essa é a imagem da paróquia São Charbel, na cidade de Campinas, uma das paróquias maronitas. O bispo usa paramentos parecidos, mitra, tá vendo? Ah, tem uma cruz na mão do bispo, é uma cruz que a maioria dos ritos orientais usa, é uma cruz que de um lado tem Jesus ressuscitado, do outro lado Jesus justamente crucificado. É um pormenor muito importante. A liturgia maronita se baseia na consideração de Jesus com os dois aspectos, o Jesus da glória e o Jesus da paixão. Portanto, sempre tem esta dupla visão de Jesus. A mesma cruz apresenta de um lado Jesus crucificado, o outro Jesus ressuscitado. A liturgia maronita também faz muito uso do turíbulo, né? O incenso na igreja maronita está muito presente, está aí inclusive ó, o sacerdote incensando o altar. E um pormenor interessante é que esse turíbulo, o turíbulo oriental, ele tem 12 guizos. Guizos mesmo, aquele barulhinho que enquanto o padre está incensando, a gente ouve os guizos. Que inclusive esses guizos simbolizam os 12 apóstolos, sendo que um deles, esses guizos, não produz som, que simboliza aquele apóstolo que traiu Jesus. Exato, é uma imagem da igreja, que é santa por natureza, mas formada por pessoas pecadoras. Por isso este símbolo também que permanece mudo, lembrando a traição que aconteceu na vida de Jesus. Um outro pormenor também que a gente sempre vê os sacerdotes maronitas, que tem a ver com as vestes dos sacerdotes maronitas, inclusive o próprio São Charbel, que a gente vai assistir um VT na sequência, usava esse tipo de veste que é uma veste que lembra um pouco a função do solidel. Sabe o solidel que os bispos usam? Na igreja maronita ele chama aluce. Porém, tem uma outra coisa que alguns padres maronitas usam, que se chama esquim. Esse esquim, ele tem, tá aí, ó, olha só, o abade usando ali, tá vendo o esquim por baixo da mistra? Uma espécie de uma touca preta, aí, ó, o esquim. Essa touca apertadinha também tem a função, ou simboliza, que o sacerdote deve apenas olhar para frente, apenas olhar para Deus, não desviar muito o olhar. E também simboliza a castidade. Os bispos, que são, a maioria da tradição dos bispos, são retirados dos monges, e são os monges que usam esse esquim, justamente ficou caracterizado o uso, através dos bispos, dos monges e também o patriarca que usa esse esquim, que é um outro símbolo, um pormenor da igreja maronita. Exato. Lembra a palavra que você usou no começo, né? O solideu, uma palavra que nós não usamos. É aquele chapeuzinho que cobre a cabeça dos bispos, como também dos cônegos da igreja nos atos oficiais. São muitas as participações que a gente tem aqui no programa, por exemplo, o Leonardo Henrique Agostinho, que agradece o tema que a gente está tratando aqui na noite de hoje. São muitos mesmo as pessoas que estão agradecendo e comentando, pessoas que estão participando do sorteio, que daqui a pouquinho nesse bloco a gente vai fazer o sorteio. Agora, só ressalta rapidinho aqui uma das perguntas. Qual é a mesma língua que é falada no rito maronita? Lembra pra gente o Igor Morvan. É a língua siro-aramaica. Em poucas palavras, o mesmo idioma que Jesus falava. Porque o siríaco nada mais é que um dialeto do aramaico, né? Exato. O aramaico também é um dialeto hebraico, né? Portanto, são daquelas línguas que hoje nós chamamos de mortas, que praticamente, ou existe às vezes uma língua numa forma mais moderna, né? Mas interessante que esta liturgia maronita usa o mesmo idioma de Jesus.
A Tânia de Fátima Amaral, ela nos lembrou que recentemente, em Minas Gerais, faleceu o Dom Espiridon Matar, que também era um bispo libanês, que ele era o bispo emérito da eparquia. Eparquia é a mesma coisa que diocese, né? Da eparquia dos greco-melquitas, não é da igreja maronita, se bem que também a sede é no Líbano. Dessas igrejas suiures que a gente disse, que são 23 no total, incluindo a igreja latina, entre elas existe a igreja greco-melquita. São muitas outras. Esse bispo, então, que faleceu recentemente aqui no Brasil, era o bispo emérito dos grecos-melquitas. Por exemplo, a igreja cópita, que é tradição do Egito, é uma igreja suiures. Tem a igreja Malabar, Malankar, as igrejas dos armênios, enfim, são muitas dessas igrejas. Hoje a gente está falando sobre a igreja maronita, né? Não daria tempo de falar sobre todas as outras num programa só. Agora, a gente vai assistir um VT agora, a gente vai falar um pouco sobre os santos maronitas nessa última parte do programa. Um dos santos mais conhecidos, dos santos maronitas mais conhecidos no Brasil é justamente São Charbel. Vamos conhecer um pouco da história de São Charbel, assiste aí. São Charbel Marlouf nasceu no dia 8 de maio de 1828 no Líbano. O nome dele de batismo era Youssef, que em português significa José. De família católica, o único desejo dele era ser monge. Aos 23 anos de idade, adotou o nome Charbel, fugiu de casa e refugiou-se no mosteiro de Nossa Senhora de Mayfolk, da ordem libanesa maronita. Um ano depois, transferiu-se para outro mosteiro e se isolou completamente do mundo externo. E foi neste mosteiro que Charbel foi ordenado padre em julho de 1859. Após 16 anos de vida religiosa regrada e cheia de limites, Padre Charbel recebeu autorização para se retirar à clausura dos santos Pedro e Paulo. Durante os 23 anos seguintes, o sacerdote Charbel entregou-se completamente a Deus, na total solidão, e Deus o recompensou, dando o dom de operar milagres ainda em vida, realizando-os não somente com cristãos, mas também com muitos muçulmanos. Aos 70 anos de idade, enquanto Padre Charbel celebrava uma missa, sofreu uma hemorragia cerebral que o levou à morte no dia 24 de dezembro de 1898. Nesta igreja maronita da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, o libanês Padre Salomão explica que 4 fatores importantes fizeram os brasileiros serem devotos deste santo. A presença de São Charbel aqui no Brasil, eu acho, vem especialmente com a ajuda da mídia católica, também dos descendentes libaneses, porque tem milhões de libaneses no Brasil. Uma coisa importante é a liturgia maronita. Muitos brasileiros gostam da liturgia maronita. Também, especialmente, os milagres. Muita gente alcançaram milagres pela intercessão de São Charbel. O sacerdote conta que na paróquia dele, em Campinas, já soube de muitas graças e milagres atribuídos ao santo. Muitas pessoas falaram que São Charbel está bem presente na vida deles, está ajudando eles em muitas coisas na vida, muitos milagres. Mara é paroquiana há 28 anos nesta igreja e quando precisou de São Charbel, recorreu a ele e foi atendida. Ela sofreu com hemorragia por 21 anos. No dia da operação eu vim aqui, porque eu tenho a chave,
e fui lá no sacrário e pedi para Jesus e pedi a São Charbel que me curasse, que eu não precisava de operar. E falei, eu vou operar, Jesus, mas eu tenho certeza que na hora que eu for chegar lá eu não vou precisar de operar. E foi isso que aconteceu. Quando a médica, a gente marcou tudo a operação, ela foi fazer o exame, ela falou, Mara, eu não posso te operar. E eu fiquei até assustada, falei, mas por quê? Ontem precisava de operar, hoje não. Ela disse, o seu útero de ontem para hoje não tem mais nada. A partir de aí, São Charbel para mim é tudo. No calendário litúrgico do rito latino, o dia de São Charbel é celebrado em 24 de julho. Porém, no rito oriental, esta festa é comemorada em outra data. Na liturgia maronita, as festas litúrgicas são marcadas no domingo. E, por isso, São Charbel é terceiro domingo do mês de julho e não é um dia de semana, porque dia de semana não é para comemorar festas na liturgia maronita. Muito bem, está aí então um pouco da vida de São Charbel, esse grande santo maronita, que no último dia 24 de julho, a Igreja Latina lembra a memória dele. Um grande santo, né, Padre Guido? Inclusive tem inúmeros milagres relacionados à vida dele, principalmente depois da morte. O corpo dele parece que ficou intacto, inclusive exalava água e sangue, né? Transpirando. Por muitos anos, o corpo dele aparecia com este fenômeno da transpiração, suando, em poucas palavras, e mantendo, inclusive, o corpo como se estivesse dormindo, até mole, digamos assim. Um fenômeno que desafiou também a ciência por muito tempo. Verdade. Então, além de São Mário I, que é o grande precursor de toda essa história, de São Charbel, que foi canonizado em 1977, é recente aqui na nossa história, foi o Papa Paulo VI que o canonizou. Tem mais outros dois santos. Vamos ver a imagem dos outros dois santos que a gente tem aí, produção, para a gente ilustrar. Tá aí, ó, Santa Ráfica, que também é conhecida como Rebeca, né, Padre Guido? Que é uma religiosa da Ordem Libanesa Maronita Feminina. E também um outro santo, que é difícil pronunciar o nome dele, que esse outro santo também recentemente foi, tanto Santa Ráfica quanto esse último santo que a gente vai falar agora, recentemente foi o Papa João Paulo II mesmo que o canonizou. O último santo que falta falar então é São Nimatala. Mas está escrito Nimatullah. Isso. É Al-Hardini, Nimatala Al-Hardini, que é o nome desse santo libanês, que também foi canonizado pelo Papa João Paulo II no ano de 2004, bem próximo aqui do nosso tempo, quando o Papa João Paulo II o canonizou. Agora, as pessoas, um monte de gente mandando participação aqui pra gente, o Nelson Pereira, de Campinas, Edson Moreira da Silva, de Araçatuba, a Marlene Gonçalves, de Caratinga, Minas Gerais, entre tantos outros que não dá tempo de ler o nome aqui, além de participar do sorteio, mandando pergunta e tudo mais, não vai dar para responder todo mundo. Porém, me comprometo em responder a cada um que está enviando o seu e-mail, e vou respondendo, consegui ler um que queria saber exatamente o nome completo das 23 igrejas sui iuris. Vou dar a resposta. Fique tranquilo, daqui um ou 2 dias receberá a resposta na sua casa. Inclusive, o Padre Guido está se fazendo referência aqui ao e-mail do Franco. Quando você manda por e-mail, durante a semana, o Padre Guido consegue responder. É difícil lembrar de cabeça as 23 igrejas. A gente disse alguma. Greco-Melquita, Ciro Malabar, Ciro Malankar, Igreja Maronita, Igreja Copta, Igreja Armênia, entre outras. Mas o Padre Guido depois responde por e-mail certinho para você saber todas as 23, tá certo? Exatamente. Tem a Igreja Católica Bizantina Russa, Albanesa, Bielorrussa, Eslovaca, Rutena, Grega, e tem tantas igrejas. Até, inclusive, eu vou dar até a data de quando a Igreja reconheceu exatamente a plena comunhão e, portanto, o serviço que estas igrejas prestam ao mundo inteiro. A Cláudia Rocha também fez essa pergunta, o Padre Guido pode tentar responder depois. A Maria Aparecida, de São Paulo, comenta, queria saber sobre a Igreja de Nossa Senhora do Paraíso. Lá em São Paulo tem uma igreja chamada Nossa Senhora do Paraíso. Lá é a sede de uma dessas igrejas sui iuris, mas dos greco-melquitas, né? A igreja Nossa Senhora do Líbano, que fica no bairro da Liberdade, em São Paulo, é a sede dos maronitas. E é importante, Eric, lembrar que a igreja maronita tem as suas eparquias, isto é, dioceses, sempre dedicadas aos títulos de Nossa Senhora. A devoção que eles têm para com Nossa Senhora é extraordinária.
parabéns para esses nossos irmãos de rito oriental que nos dão um show, digamos assim, do amor para com Nossa Senhora. E eu lembro ainda que a Santa Sé sempre nomeia um bispo, um ordinário local em um país, que fica responsável por todos os orientais que não têm bispo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem bispo dos ritos orientais, a gente tem bispo maronita, bispo greco-melquita e também a gente tem bispo ucraíno-católicos, do rito greco-ucraíno-católico. É difícil confundir aqui, a gente engasga, né, que é difícil de falar. Inclusive tem 2 bispos, tem 2 eparquias, uma eparquia e uma arquieparquia, que é lá no estado do Paraná. Então os ucranianos são muito comuns lá no Paraná e eles também são uma dessas igrejas suiúres. Então, fora esses 4 bispos, se houver um bispo, aliás, um fiel, que necessita ter um contato por alguma tradição ou que mudou para o Brasil, etc., o bispo responsável por ele, hoje, atualmente no Brasil nomeado, é o Dom Valmor, que é arcebispo lá da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, ele é ordinário no Brasil, responsável pelos orientais sem bispo. O próprio cardeal Bergoglio, quando morou na Argentina, cumpria essa função. Ele era o bispo dos orientais sem bispo lá da Argentina. Nosso Papa Francisco, né? Cardeal Bergoglio, exato. Não esqueçamos o nome dele, né? E trabalhou e fez também esse papel. Exatamente porque, repito, estas igrejas suiúres vivem em comunhão completa com Roma. E quando existe esta comunhão, a igreja abre e aprova essas tradições, estes valores e também estas pequenas divergências que não afetam absolutamente o dogma. Rapidamente, o Denis Prudêncio, já está acabando o nosso programa, mas rapidinho. Se ele participar de uma missa em outro país, numa dessas igrejas, mesmo que ele não compreenda os detalhes, é lícito ele participar? Ele pode participar dessa maneira? Ele cumpriu o preceito? É claro. As igrejas vivem para esta finalidade, né? É importante que você vá à Santa Missa, mesmo até aqui em Campinas, nesta paróquia exatamente maronita. Eu também, que sou padre, posso ir lá e não entendo nada. Entendeu? Não entendo nada, mas eu participo da missa e é válido como meu preceito de todos os domingos. Lembrando que isso é válido para essas 23 igrejas que nós comentamos como sui juris, mas não é a mesma coisa para as igrejas ortodoxas. Exato. Né? Lá, infelizmente, a gente não tem ainda a comunhão plena, porque eles não são, vamos dizer, igrejas da igreja que vem justamente subordinada à Igreja de Roma, que é a autoridade do próprio Papa. Exato. Existe, porém, um grande empenho da parte das 2 igrejas, a católica e a ortodoxa, para reaproximar-se e viver também em plena comunhão. São muitas outras dúvidas, não dá tempo da gente entrar em contato, mas você pesquisa mais sobre esse assunto na internet, a gente encontra a imagem do Papa João Paulo II celebrando desses ritos, do Papa Bento XVI também, que já uma vez presidiu uma divina liturgia do greco-melquita, enfim. Um monte de coisa interessante que dá tempo de conversar no programa de hoje, a gente volta em outras oportunidades. O sorteio de hoje, a gente vai convidar aqui o nosso amigo Duarte, que está aqui do lado, ele é afilhado do Padre Guido. Vem para cá, Duarte. Aqui dentro a gente colocou todas as participações. Pega pra gente, Duarte, uma das participações aí para sortear justamente quem ganhou o DVD do Padre Guido. A Maria Célia Santos Fontes, de Lagarto, ganhou. Então, você vai receber na sua casa, viu, Maria? Muito obrigado pela sua participação. Maria, olha, muito obrigado por todos vocês. Tem um monte aqui de participação que a gente, infelizmente, não deu tempo de falar no programa de hoje, porque o nosso tempo é curto. Aliás, nosso tempo já acabou, só dá tempo do Padre Guido nos encerrar dando a bênção. Eu quero dar a bênção para todos vocês, prezados amigos, de maneira especial para a dona Disa, a Selbira e a dona Cleide e Carlos Piotto de Passos, com os quais a gente se encontra amanhã. Para todos vocês, prezados amigos, agradecendo a vossa preferência e a vossa capacidade e interesse em conhecer a doutrina da Igreja e a vida da Igreja, o meu abraço e, como sempre, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, Padre Guido. Na semana que vem a gente continua a nossa conversa aqui no programa Eclésia. Aliás, o tema da semana que vem também é muito legal. A gente vai falar sobre o Dia do Padre, que justamente é o dia de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. São João Maria Vianney, então, é o tema do programa Eclésia da semana que vem. E não deixe, então, de pesquisar mais sobre o tema que a gente está dizendo aqui. Pesquise sobre a Igreja Maronita, sobre os ritos orientais, vale a pena. E fica como dica também, visite o site da Rede Século XXI, www.rs21.com.br. Procure os outros programas Eclésia, que sempre ficam à disposição para você assistir também na internet. Tá certo, gente? Um grande abraço, boa semana. Na semana que vem a gente continua a nossa conversa no programa Eclésia sobre mais um assunto interessante. Até lá, tchau, tchau.